Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos nos aprofundando no conceito do que seria o elemento terra para a magia, para a astrologia e, por final, para o naipe de ouros no tarô. Se vocês realmente quiserem entender o naipe de ouros, vocês precisam entender o que é o elemento terra, qual o simbolismo da terra na magia e desde a antiguidade e qual a relação que nós, seres humanos, temos com essa tal terra. E é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, eu vou falar sobre a própria Terra, eu vou falar sobre a criação do ser humano através da Terra, vou falar sobre a relação dos humanos até hoje com a Terra, por que o naipe de ouros ele tem um formato de uma moeda de ouro com um pentáculo ou com um pentagrama, como você queira chamar, e também como entender todo o caminho do que é ensinado nos arcanos menores do naipe de ouros. Então vai ser um prazer levar vocês comigo nessa jornada para que vocês possam entender cada vez mais o elemento terra. Primeiro de tudo, a gente tem que parar para pensar que o elemento terra é o elemento que constitui o nosso corpo. Se você parar para pensar, lá na Bíblia já começa com aquela referência dizendo que Deus criou o ser humano do barro. E para quem não sabe, Adão é um nome que representa exatamente a palavra barro. Lá em hebraico, Adam significa aquele que veio do barro, ou então o barro, tanto que os seres adâmicos seriam os primeiros seres a serem criados da terra. E se você parar para pensar, você realmente é feito de barro. Afinal, quando você come um pedaço de batata, você está comendo terra. Quando você come qualquer tipo de fruta, você está comendo uma terra elaborada através da transformação que aquela árvore fez. O seu corpo ele tem ferro, igual o ferro de uma barra de ferro. Seu corpo ele tem vários elementos químicos, tem o fósforo, tem o enxofre, entre tantos outros, numa quantidade certinha que faz garantir que teu corpo ele seja feito realmente de terra. Seus ossos, cheios de cálcio, são um dos sustentáculos do seu corpo. Apesar, é claro que a gente sabe que são os músculos ao redor desses ossos que dão o sustentáculo. Mas isso daqui já inicia a mostrar a você como realmente você é feito de terra e como você precisa dominar a terra para poder construir o sucesso financeiro na sua vida. Tanto que eu pretendo depois construir um curso ensinando a como ter prosperidade financeira com base no elemento terra, um dos meus projetos próximos. Mas adiantando aqui um pouco do que vai ser ensinado hoje, o elemento terra, como vocês devem saber, é um elemento que tem características femininas. No tarô, o naipe de copas e o naipe de terra ele tem características femininas, enquanto o naipe de espadas e o naipe de paus têm características masculinas. Enquanto o naipe de paus representa energia positiva masculina, o naipe de espadas representa energia negativa masculina. Tanto que, se vocês observarem, os naipes eles se complementam e se solucionam. E aqui, o elemento terra ele representa a polaridade feminina positiva, enquanto o naipe de copas representa a polaridade feminina negativa. E por que a terra, ou o elemento terra, representa a polaridade feminina positiva? Porque se vocês pararem para pensar, a Terra é como se fosse um útero. A grande mãe Gaia é um útero onde a gente coloca sêmen, ou melhor, semente, para que ela seja fecundado. Assim como o seu útero, caso você seja uma mulher me ouvindo, também é fecundado por uma semente. E você tem a sua energia feminina, que é unida com a energia masculina, e durante 9 meses esse bebê ele fica envolto da energia da emoção inconsciente do elemento água, que é o líquido amniótico, gerando assim a vida. Então o elemento terra aqui, ele já começa a mostrar pra gente que dependendo de como você trata a terra, de como você lida a terra e de como você fecunda a terra, ela te dará bons resultados ou resultados ruins. Uma terra mal cuidada e maltratada cresce o quê? Erva daninha, erva que só suga o nutriente e não gera fruto algum. E uma terra bem limpa, bem plantada, com árvores frutíferas, gera frutos que depois você vai poder comer e experimentar. Então, para a gente entender a relação da Terra no tarô, primeiro eu vou contar um pouquinho sobre a história da própria Terra e da nossa relação como ser humano com a Terra, antes de explicar a relação com cada um dos signos.
Para a gente entender melhor, a gente tem que lembrar que um dia nós fomos, lá no período paleolítico, caçadores-coletores. Na época paleolítica, a gente aprendeu a ter o controle sobre o fogo, e o fogo ele nos gerou um desenvolvimento muito grande, porque nós conseguimos passar a digerir mais facilmente os alimentos. Com o fogo esquentando através da água, uma batata, um grão, enfim, a gente conseguia digerir e comer muito mais fácil algo do que você tentar comer uma batata crua e deixar o seu organismo digerir. Tanto que em livros como Sapiens, Harari, sei lá, esqueci o nome dele, fala muito sobre como foi a revolução agrícola que aconteceu no Neolítico que gerou o desenvolvimento da nossa espécie humana. Afinal, a gente começou a ter alimentos mais ricos em energia que gerou a capacidade do nosso cérebro se desenvolver de formas diferentes. Então, lá atrás, no Paleolítico, quando a gente dominou o fogo, a gente conseguiu cozinhar até alimentos de forma a retirar venenos deles através do cozimento. E quando nós éramos lá caçadores-coletores, nós tínhamos o hábito de sair em meio às florestas caçando, no caso animais para comer a carne, animais que estão num nível trófico abaixo do nosso, eles comem o capim, eles comem as ervas, eles são herbívoros e nós somos onívoros, comemos tanto ervas quanto carne, e a gente comia a carne desses animais e, além de ser caçadores, nós éramos coletores, nós coletávamos frutas. O que aconteceu é que, após esse processo de começar a coletar frutas, foi-se notado que no local onde esses homens eles faziam acampamentos, geralmente eles deixavam sementes caírem, cascas de fruta caírem, e eles percebiam que essa terra onde eles estavam próximos desses acampamentos ficava mais rica e geralmente plantas e árvores do tipo que eles tinham comido na última vez que eles tinham passado por lá sendo nômades, tinham gerado frutos maiores. E aí os caçadores-coletores eles começaram a perceber que se eles deixassem sementes e se eles cuidassem, de tempos em tempos eles podiam voltar no mesmo local que provavelmente aquela fruta que eles tivessem deixado lá teria se desenvolvido. Tanto que lá no Neolítico é dito que a descoberta do cultivo de plantas e da domesticação dos primeiros tipos de ervas e de frutas foi feita pelas mulheres, já que os homens saíam para caçar animais, mamutes, carne, e as mulheres elas cuidavam dos temperos ou das frutas, dessas coletas que não precisavam de tanta força física quanto a caça. E é dito que as mulheres que começaram a perceber que quando elas deixavam alguns tipos de sementes em determinados locais, depois elas encontravam lá frutas. Ou então elas percebiam que geralmente onde tinha um determinado tipo de fruta, tinha geralmente outras árvores do mesmo tipo de fruta e que elas podiam espalhar isso para poder encontrar mais. Então a gente começa a ver aí a relação do ser humano com a terra. Nós, enquanto ainda não evoluímos em relação à nossa racionalidade, somos como caçadores-coletores, que saímos tentando arrumar dinheiro, já que o naipe de terra representa isso, de galho em galho, de local em local, tentando sempre pegar um pedacinho e a gente já fica desesperado de novo tentando achar dinheiro em outro local. E o que é que acontece? Quando a gente aprende a entender que é cuidando, cultivando e trabalhando e se esforçando em dedicar a um local o nosso conhecimento, que é quando a gente vai sempre poder, naquele mesmo local, ter uma colheita. Então, o ato de plantar e de colher, ele já foi introduzido na nossa mente e ensinado a nós pelo elemento terra dessa forma aí tão brilhante. Sem falar que foi nessa revolução agrícola lá no Neolítico que a gente começou a ter uma relação mais profunda com a terra. Lá no Neolítico, que é neo, que é novo, lítico, geralmente é pedra, então a nova era da pedra, por aí a gente desenvolve o pensamento, eles começaram a fazer espécies de foices, espécies de enxada para poder lidar com a terra. Então a relação do ser humano com a terra, em muitos momentos, esteve ligada a sangue e suor. O suor que você deixava cair na terra enquanto você estava trabalhando ela para poder plantar coisas, e o sangue que às vezes você cortava. Então, essa terra ela foi feita no meu sangue, no meu suor, era literalmente nessa ideia histórica. E com o passar do tempo, a posse das terras passou a ser uma das formas de você exercer poder.
Se você via uma terra que era mais rica, uma terra que era mais fértil, óbvio que você ia querer dominar o controle por aquela terra, já que você percebia que em outros locais você podia plantar e nem sempre o que você plantava dava de resultados, e eles começaram a perceber, opa, quando tem um solo mais escuro, geralmente a planta desenvolve e dá frutas grandes. Quando o solo ele tem outra cor, as frutas e as flores elas não ficam tão grandes, então a gente acaba não conseguindo comer. Tanto que foi aí que começou o processo de agricultura, nessa revolução da agricultura no Neolítico. E conta que essa primeira revolução aconteceu há 10 mil anos atrás, lá na região do Crescente Fértil, que é aquela região do Rio Nilo até o Rio Eufrates, o Nilo lá no Egito e Eufrates no Iraque. E o Crescente Fértil é aquele local onde lá nos hieroglifos mostra que eles faziam vários tipos de plantação de acordo com a cheia do rio Nilo. Quando o rio Nilo enchia, ele trazia muita matéria orgânica, fazendo com que a terra nos arredores do rio Nilo fosse uma terra escura e uma terra cheia de nutrientes, que fazia com que eles conseguissem plantar e desenvolver. E naquela época o conhecimento, por exemplo, de astronomia e astrologia era muito utilizado para isso, porque eles sabiam a hora certa que ia ter a cheia, a hora certa que ia faltar água, ou diminuir o fluxo de água, e assim eles conseguiam plantar. Então, há 10 mil anos atrás começou essa revolução aí com a terra, tanto que a gente conhece a deusa Bastet, que é aquela deusa dos gatos, e ela tinha uma relação muito forte lá no Antigo Egito, porque ela era a protetora das casas e ela era a protetora também das colheitas, de certa forma. Afinal, o gato era o animal que foi domesticado na época para comer os ratos, e assim comer baratas e qualquer tipo de inseto que tentasse comer os cereais. Então, essa relação entre os gatos e os seres humanos, e também os cães e os seres humanos para caça, começou lá atrás. Por isso que o elemento terra, por isso que a força da terra ela representa dinheiro. Afinal, se você tivesse uma terra boa, você poderia plantar, desenvolver e construir a sua riqueza financeira. Então foi após o desenvolvimento de toda essa relação do ser humano com a terra que nós deixamos de ser caçadores-coletores e nos tornamos sedentários, já que o sedentarismo vem lá do latim sedere, que significa algo como ceder, sentar. E também lembra-se aquilo de camadas sedimentares, porque fazendo sítios arqueológicos começaram a perceber que tinham sedimentos, bases na terra, mostrando que geralmente uma população já estava ali há muito tempo. Então nós começamos a ser sedentários, que lá no início não era assim, entre aspas, tão ruim, afinal a gente ainda caçava, a gente ainda fazia exercícios, a gente ainda tinha de arar a terra com exercício físico. Hoje em dia a gente passou para um mundo onde todo mundo come coisas ultraprocessadas o tempo inteiro, onde a gente come muito mais carboidrato que proteína, sendo que o nosso corpo ele foi feito basicamente para viver de proteína. E hoje em dia a gente tem uma relação com os cereais, com o trigo, com o milho, enfim, de outra forma. Tanto que a gente percebe aí que, por exemplo, em momentos do ano que a gente come o milho cozido, o amendoim cozido, é exatamente porque o milho e o amendoim, por terem muitas sementes, cada grãozinho é uma semente, eles tinham muito mais facilidade de plantar e assim também de colher. Os licores também geralmente eram feitos de frutas da época, tanto que a festa de São João lá era associada a isso, a um festival de colheita, muitas das vezes. Então a gente percebe aí de que nós sempre tivemos uma relação com a terra. Agora que eu já expliquei para vocês a revolução agrícola do Neolítico, a gente pode passar para a revolução agrícola associada ao período medieval, que é onde a gente começou a ter a ideia de como controlar de verdade a terra. Por exemplo, no período medieval, a gente teve o desenvolvimento do arado, e é daí que vem o signo de touro. O signo de touro geralmente está associado à força física e à força de transformação e à riqueza e ao elemento terra, não pela sua carne, apesar de também pela sua carne e pelo seu tamanho, mas sim porque, originalmente, quando houve a Revolução Agrícola Medieval, eram os bois que eram utilizados através do arado para poder
transformar a terra. Para quem não sabe, a terra lá da Europa, nas regiões que começaram a ter aquela relação do arado e do feudalismo, etc, etc, geralmente eram terras que tinham muita riqueza mineral, mas pouca riqueza orgânica. Então já não era uma terra muito boa para plantio. E além de ser uma terra muito mineral, que não fazia ela ser boa para plantio, ainda era uma terra muito pedregosa. Então eles plantavam as coisas nessa terra que já não era boa e geralmente as raízes da planta não conseguiam se aprofundar suficientemente na terra para poder se manter úmida durante períodos que não estivessem chovendo. Então o arado ele veio como uma grande revolução, exatamente pelo fato de que, ao utilizar um boi para puxar o arado, para puxar o cabresto, arando a terra, puxando da terra e revolvendo a terra, eles conseguiam tirar as pedras grandes, eles conseguiam levar uma profundidade maior para a terra sem pedras, e muitos deles, quando começaram a ter conhecimento sobre isso, começaram a jogar matéria orgânica nessa terra que tinha sido arada, nessa terra que tinha sido revolvida. Então, por isso que o signo de touro e o símbolo do touro, ele tem uma grande associação com o elemento terra, e por isso que o signo de touro representa o signo fixo do elemento terra. Porque sem o arado, sem a força motriz do boi, que depois passou a ser do cavalo, quando eles mudaram a forma do arado, foi o que gerou toda essa lenda e associação do signo de terra ao signo de touro, e também por isso que os taurinos são apegados, os taurinos gostam de um local sedimentado, eles gostam de uma previsibilidade, de uma rotina, porque eles querem ter a segurança, e por isso que eles são bons poupadores, que geralmente conseguem ter uma certa quantidade de dinheiro guardada e uma boa relação com a terra, são ótimos pais de planta exatamente por isso. Então a gente já vê aí como o touro e o arado têm uma relação profunda. O signo de virgem era a galera que nascia na época que se tinha de semear. Então os virginianos eles tinham de escolher a semente certa, olhando bem detalhadamente quais eram as sementes que tinham mais chances de gerar boas frutas e bons frutos e bons cereais, e eles também tinham de escolher quais seriam as sementes que eles deveriam guardar para poder passar o momento do inverno e assim, quando tivesse de novo o momento do plantio, terem essas sementes preservadas. Então, por isso que o virginiano é minucioso, ele olha detalhe por detalhe, ele sempre está atento a cada um dos detalhezinhos, porque era a escolha dele do que ele faria naquele momento que estava precedendo o inverno, que iria decidir se ele ia sobreviver ou não. Geralmente eram os virginianos que escolhiam qual boi ia ser morto para poder virar alimento e durante o inverno, qual deles seria salgado, qual deles seria passado por fenômenos para poder ficar a carne seca e durar durante todo o inverno, e qual seria o boi que ficaria vivo, sendo alimentado e cuidado para que ele aguentasse o período de pouco alimento que seria o período do inverno. Era o virginiano que pensava a longo prazo e também guardava o feno e por aí vai. Por isso que o signo de Virgem é um signo também associado ao elemento terra, e é um signo que está ali, se eu não me engano, ele é cardinal, né? Isso que ele está entre as estações. Se eu não me engano, é isso mesmo. Que é o. Não, é mutável, é fixo, mutável e cardinal. É isso mesmo. Ele está entre as estações, então ele é mutável, ele está mudando. Eu sempre confundo essa parte, eu sempre troco. Mas, enfim, Virgem, então, ele representa essa parte de transformação. Já Capricórnio, que é o terceiro signo de terra, ele é geralmente um signo associado à resistência. Afinal, os capricornianos nascem entre 22 de dezembro e janeiro, 20 e poucos de janeiro. Por quê? Porque é o signo que sobrevive ao período de inverno. O capricorniano é aquele cara resistente, é aquele cara previdente, é aquele cara que pensa e resolve os problemas antes de acontecer, é aquele cara que tem que ser precavido, porque ele vai ter que ficar preso dentro de casa durante o inverno inteiro sem o que comer. Então o elemento terra, mais uma vez, se manifesta através do capricorniano para que ele crie coisas para durar. E precisa ser um bicho resistente, que nem os caprinos, que conseguem comer até lata de refrigerante e ficar de boas. Obviamente você não deve fazer isso, mas eles têm um organismo muito resistente
e geralmente eles têm aquela capacidade de subir montanhas, de resistir ao frio, e eles são muito rígidos. Por isso que tem a cabeça dura do capricorniano, porque eles também batem a cabeça um com o outro e eles, através dessa firmeza e dessa resistência mental, se impõem para o mundo. Então essa relação com a Terra, ela sempre foi muito importante. Eu lembro de um exemplo aqui para vocês prestarem atenção, que é aquele filme Cavalo de Guerra de Steven Spielberg. Naquele filme, mostra muito o quanto a terra é essencial na vida de uma família daquelas regiões, daquela família camponesa. No filme conta a história de um menino que acabou ganhando um cavalo que tinha fugido dos combatentes e ele começa a domesticar esse cavalo. A família dele tinha uma dívida muito grande que se eles não conseguissem ter uma boa colheita, eles iam perder as terras dele para outro senhorio lá, que era o dono das terras de verdade. E aí, graças a esse cavalo que esse menino conseguiu, ele conseguiu arar toda a terra da propriedade deles. E o filme mostra a superação que foi para ele conseguir reaver toda a terra que era dos pais dele há gerações e que ele ia perder devido àquilo. Então lá mostra como o arado era importante, mostra o menino sofrendo para poder carregar e tirar os pedaços de pedra que estavam impedindo deles conseguirem plantar e de como aquilo foi uma revolução, porque parece que todos os outros animais da fazenda tinham morrido, então sozinho não tinha como arrancar uma pedra enorme do chão, precisava realmente da força de um cavalo. E a gente vê aí o quanto isso foi importante para o desenvolvimento da gente como sociedade. Afinal, se a gente não pudesse dominar a terra para poder ter alimento a hora que a gente quisesse e guardar esses alimentos, provavelmente a gente não teria se desenvolvido como espécie. Afinal, em todo período de inverno a gente provavelmente morreria de fome e em momentos de bonança provavelmente a gente ia ter que sobreviver nas pendengas, sabe? Tentando comer o máximo possível para poder garantir quando o inverno voltasse para quem aí é fã de Game of Thrones. Então a gente vê aí sobre como essa preocupação de comer, ela era algo que dominava a mente dos nossos ancestrais. Afinal, antes de se tornar cultivadores, nós tínhamos de ser caçadores-coletores. A gente tinha de caçar para achar um alimento quase todos os dias, e a gente tinha de coletar frutas, e não era qualquer hora que a gente achava frutas, e eram frutas geralmente muito azedas. Hoje em dia a gente tem sorte das frutas serem doces por seleção, mas naquela época a fruta era muito azeda e muito ruim, segundo os pesquisadores. Então a gente vê aí que a evolução que a gente teve como sociedade veio através da terra e veio sob o domínio da terra. Afinal, foi nessa época aí que começaram a desenvolver as técnicas agrícolas, como por exemplo a técnica lá de cultivar em três partes, enquanto uma quarta parte não era plantado nada e essa parte que não plantava nada ela ficava descansando. E eles geralmente jogavam as folhas secas, as coisas secas e revolviam essa terra para poder ela ficar descansando, juntando nutriente. Hoje em dia, por exemplo, é feito o plantio de algumas plantas nitrogenadas e outras não, para que assim a terra ela fique sempre adubada. E aí na safra seguinte, essa terra que estava descansando era plantada e a seguinte era a que se tornava a de descanso. Então, várias técnicas como essa foram o que fez a gente se desenvolver como nação e como seres humanos, porque a gente passou a ter mais tempo, entre aspas, livre para pensar, porque assim a gente não precisava mais ficar todo dia correndo que nem um maluco caçando animais, tanto que os caçadores-coletores, eles corriam às vezes 7, 8, 10 quilômetros por dia, e você aí sedentário que levanta, vai na cozinha, senta de volta no sofá e quer descansar, vai na rua rapidinho fazer umas compras e passa o resto do dia deitado porque tá cansado, mexendo no celular, imagine aí como não era naquela época. E graças a esse tempo extra que a gente teve por estocar alimentos, a gente teve espaço de tempo também para pensar em construção de casas, por exemplo. Se antes a gente caçava e coletava, a gente não podia ficar muito tempo num local, porque depois de você comer todos os animais e frutas num local, até de novo gerarem frutas ali e até de novo surgirem animais ali, era uma cota, demorava muito tempo e se você ficasse ali insistindo, insistindo, você podia até morrer. Mas quando a gente começou a dominar a terra e dominar o plantio, o cultivo e conseguia ter estoque de alimento, a gente pôde começar a construir as primeiras casas, os primeiros castelos, os primeiros feudos, enfim, depende da época que a gente está falando aí.
Então a gente vê sobre como o ganho financeiro e a capacidade de produzir um pouco, guardar um pouco e manter esse pouco guardado para momentos de dificuldade, que é o que muita gente hoje em dia não faz com dinheiro, foi o que fez a gente evoluir como sociedade. A arquitetura, a engenharia, os grandes prédios da antiguidade, eles começaram a ser construídos após esse momento que a gente começou a ter essa revolução agrícola. E por que, Francisco, finalmente o símbolo do naipe de ouros é exatamente uma moeda de ouro? Primeiro, uma moeda, porque o símbolo de um círculo, na magia e na história, sempre foi um símbolo de concentração. Se você tem uma folha em branco, por exemplo, e você coloca um ponto no meio dessa folha, qual o local que seu olho vai olhar quando você estiver olhando para a folha? Exatamente para o ponto que é a coisa diferente. Então a gente também tem um ponto focal no nosso olho e por aí vai. Então, o círculo é um símbolo de concentração e a gente precisava se concentrar numa terra, num lote de terra e cuidar desse lote de terra para que ele pudesse vir a produzir. E por que o símbolo do pentagrama ou pentáculo dentro do símbolo da moeda? Porque se vocês pesquisarem aí no Google homem vitruviano, vocês vão ver aí que o símbolo do corpo humano é exatamente o símbolo de uma estrela. Nós somos estrelas, afinal, nós temos parte da luz de Deus dentro da gente. Quem viu o vídeo lá sobre o arcano do sol já entendeu o que eu quis dizer. Então, esse ouro, ou esse pentáculo aí dentro da moeda, representa você e representa o domínio que você tem sobre as suas moedas, no caso, o domínio que você tem sobre a sua terra e sobre as suas construções. Se você tem uma casa, você tem uma terra moldada em formato de casa. Se você tem um prédio, você tem um prédio moldado em formato de prédio. Se você tem um carro, você tem metal moldado em uma forma de carro. Então, até hoje, tudo que tem muito valor financeiro geralmente é feito de terra, só que em proporções e tecnologias diferentes de formação e de moldagem da terra. Então, o naipe de ouros, ele vai te ensinar exatamente a como dominar a terra, ele vai te ensinar exatamente como desenvolver as suas capacidades de gerir essa tal terra, e ele vai te ensinar a cada carta o processo de domínio sobre o teu lado financeiro e a tua vida financeira. Tanto que, por exemplo, quando eu leio um mapa astral, eu observo logo quantos planetas ou quantos signos, melhor, quantos signos de terra tem no mapa astral da pessoa, ou então se essa pessoa ela tem planetas nas casas do elemento terra para saber se a vida financeira dela vai ser boa. E tem várias outras técnicas que eu obviamente não vou explicar aqui, que é o meu trabalho também fazer a leitura de mapa astral, além da leitura de tarô, que se vocês quiserem, marquem uma consulta comigo, vai ser um prazer orientar, que dá pra gente saber se a vida financeira da pessoa vai ser boa ou ruim por esses aspectos. Assim como também olhando os signos de água no mapa, tem como saber se a vida amorosa, emocional da pessoa vai deslanchar ou não, ou até onde ela vai ficar travada e por aí vai. Então aqui a gente percebe o quanto o caminho da Terra na magia, no tarô, na astrologia, nos ensina sobre os nossos ganhos materiais financeiros e a nossa capacidade de manter terra em nossa vida, manter dinheiro na nossa vida. Assim como a jornada do naipe de copas nos ensina a lidar com o nosso campo emocional e a controlar as nossas afetividades, o naipe de paus e o elemento fogo, a nossa vontade para nos mover na terra, e também o naipe de ar, com o elemento, com o naipe de espadas representando a nossa racionalidade. Curiosamente, depois da Revolução Agrícola Neolítica, a revolução que teve-se depois dessa mais importante foi, curiosamente, uma revolução que aconteceu da união da terra com o elemento fogo, que foi a idade do metal, que foi quando a gente começou a aprender a usar do fogo para poder fazer espadas, para poder forjar determinados tipos de, por exemplo, escudos e vários outros tipos de artefatos, anéis, joias e por aí vai com o metal. Então, se vocês pararem para perceber, a evolução da gente como humanidade começou no elemento terra e no domínio da terra, quer dizer, começou no elemento fogo, né? A partir do momento que a gente começou a dominar o fogo e a vontade de cozinhar os alimentos. Depois a gente foi para a terra e começou a dominar ela, e depois a gente uniu o fogo com a terra, moldando
para poder fazer as espadas, as enxadas e os materiais de ferro que eram resistentes para a gente poder dominar o resto do mundo, fazer as caças e por aí vai. E o elemento ar, a gente estava também o tempo inteiro ali com as plantas, e o elemento água também molhando essa terra para mantê-la úmida e viva. Então a gente vê aqui, mais uma vez, o quanto o ciclo dos quatro elementos ele está constantemente brincando com a gente, rodeando a gente e mostrando o quanto a vida ela realmente é feita de pura magia e o quanto nossa mente e o nosso conhecimento faz o mundo se transformar em pura magia. Na bruxaria, por exemplo, nós aprendemos muito a como nos relacionar com a terra com maturidade e respeito. Nós saudamos a terra. Se você é bruxa, você tem que ter um espaçozinho no seu quintal, na sua casa, para ter as suas ervas, para ter um chazinho de cideira para você tomar quando você quiser dormir, para ter um chazinho de boldo quando você tiver com o seu estômago mal. E geralmente as ervas elas são a grande cura da nossa própria terra. No caso, eu estou falando do seu corpo. O seu corpo é um pedaço de terra, sua carne é feita de terra. Afinal, você come folhas, plantas, você come coisas que são terra. E é através da cura da própria terra que você cura o seu espírito. E por isso que é tão importante a gente fazer todo esse processo de olhar para dentro, de entender que nós somos parte da natureza, que nós somos parte da floresta. Se vocês pararem para pensar, a nossa vida ela depende da natureza. Ela depende dos ciclos das estações. Talvez hoje em dia você não perceba isso, mas dependendo de qual época do ano você come e chupa frutas diferentes de acordo com a terra. Você talvez não perceba isso se você mora num prédio, numa cidade, mas você só respira porque tem plantas aí e florestas aí gerando oxigênio para você. Talvez você não perceba, mas tem dias que chovem, tem dias que tá o céu límpido e isso tudo é a natureza. Não se esqueça que você é parte dela. Você talvez hoje em dia esteja desconectado dela, você não olha mais para a lua, você não olha mais para um pôr do sol de acordo com a vida que você leva. E por isso você está desconectado da terra e você briga com a terra o tempo inteiro, tendo infelicidade financeira na sua vida. Lá eu também ensino também um ritual, que é o ritual de prosperidade, que eu ensino sobre como se relacionar com a terra para ter bonança financeira. Se vocês tiverem interesse, também me chamem aí, que eu tenho esse ritual que ele é muito positivo para ajudar você a ter prosperidade, onde eu ensino e dou várias dicas sobre finanças e eu também sobre como usar o elemento terra para ter prosperidade na sua vida. De resto, reflitam sobre como a terra é bonita, como ela é próspera. Há quanto tempo você não coloca seus pés descalços na terra? Há quanto tempo você não sente a energia da terra ao seu redor? Há quanto tempo você não senta embaixo de uma árvore, tenta meditar e se conectar com ela e pensar de quantas raízes profundas naquela árvore estão mantendo ela viva e que ela está viva. Na antiguidade, os druidas eles tinham o costume de saudar os carvalhos, porque segundo eles, os carvalhos eram as árvores mais antigas da floresta e que nessa conexão com essa árvore eles conseguiam saber e aprender todos os conhecimentos que uma floresta possuía. Nós temos de ter essa relação profunda com a natureza, com as ervas e se atentar melhor ao que a gente está comendo. Nós estamos comendo muito mal, nós estamos degradando todos os dias o nosso organismo e nós estamos fazendo o elemento terra trabalhar contra nós, sendo que ele sempre esteve à disposição para nos auxiliar na evolução. Se você quer ter prosperidade na sua vida, tenha plantinhas, cuide delas, molhe elas, regue elas, reflita sobre a terra, sobre a sua relação com a terra. Eu não sei se você já teve a oportunidade na vida de plantar uma árvore e de um dia colher os frutos dessa árvore. Não existe felicidade maior. Seja apaixonado pela terra e você vai ver que a sua vida ela se transforma e você perceberá e entenderá que o sucesso é a única possibilidade.